Após o sucesso de Pantera Negra e o evento de proporções épicas que foi Vingadores Guerra Infinita, a Marvel traz o seu terceiro filme esse ano, o terceiro filme de 2018, que é bem diferente dos outros dois, que é bem mais leve do que os outros dois, que é Homem-Formiga e a Vespa. Mas mesmo sendo notoriamente um filme mais leve, mesmo as pessoas esperando um filme mais leve, o Homem-Formiga e a Vespa vem com uma certa responsabilidade, não só porque o nível foi elevado há alguns meses, mas porque os fãs que saíram chocados das sessões de Guerra Infinita, eles esperam encontrar algum aceno, alguma referência ou até mesmo algumas respostas, quem sabe, aqui no filme do Homem-Formiga e da Vespa. Mas o filme do Peyton Reed não está muito interessado nisso, ele está mais interessado em contar a sua história, o que é algo interessante, o que é algo bom, ainda que durante o filme você, espectador, vá sendo situado ali sobre em que período aquilo ali está acontecendo. E o filme faz isso muito bem, porque durante 125 minutos você está preso ali, você está imerso ali em um filme muito divertido, com muito humor, e você até esquece do estalar de dedos do Thanos. Galera, só uma pausa aqui agora rapidinho para explicar que eu vou falar um pouco mais baixo e um pouco mais devagar, porque eu fiz uma extração de um dente há alguns dias e eu achei que hoje eu já teria recuperado para falar normalmente, mas acabei de perceber que não, tá doendo aqui um pouco, então eu vou falar um pouco mais baixo, um pouco mais devagar. Mas enfim, a direção do Peyton Reed é muito competente e isso é uma coisa que eu confesso que eu estava um pouquinho preocupado, porque como todo mundo sabe, o primeiro filme do Homem-Formiga, o Edgar Wright passou 8 anos trabalhando nesse filme, até ter divergências criativas com a Marvel e ser afastado do filme, e o Peyton Reed entrou no lugar dele. Claro que diferente de casos como o do filme do Han Solo, por exemplo, o Edgar Wright ainda não tinha trabalhado no filme como diretor, de fato ele não tinha dirigido nenhuma cena nem nada, mas ele tinha trabalhado no roteiro e no desenvolvimento do filme durante 8 anos. Então, por mais que a direção fosse totalmente do Peyton Reed, a gente ainda conseguia perceber ali no primeiro Homem-Formiga muito do DNA do Edgar Wright. Então eu fiquei muito curioso para saber como seria a direção do Peyton Reed aqui nesse Homem-Formiga e a Vespa, pegando o projeto do zero, pegando realmente as coisas do início e podendo dar muito mais da personalidade dele, muito mais da identidade dele do que ele deu no primeiro filme. Curiosamente, eu não consegui ver muito dessa identidade do Peyton Reed. Ele trabalhou com segurança, ele trabalhou ali meio que numa zona de conforto, ele não ousou muito, o que não chega a ser ruim, mas ele expandiu o que funcionou no primeiro filme e acabou entregando um trabalho que, narrativamente falando, é muito semelhante ao primeiro. Eu entendo, obviamente, essa segurança, eu entendo, obviamente, ele querer trabalhar realmente nesse modo mais seguro, nessa zona de conforto, por assim dizer, mas eu queria ver um pouco da identidade do Peyton Reed, talvez ele não tenha, mas isso não é um problema do filme. E essa ideia de sequência aqui no Homem-Formiga e a Vespa me lembra muito o que o James Gunn fez em Guardiões da Galáxia Volume 2, que é aquela sensação de que não é exatamente uma sequência, e sim uma extensão do primeiro filme. Se você pega o Guardiões da Galáxia Volume 1, Guardiões da Galáxia Volume 2 e junta numa coisa só, ele parece um grande filme, que é essa mesma ideia de pegar uma ponta solta do primeiro filme, algo que não foi resolvido, e transformar isso em um mote narrativo para a sequência. É o que acontece aqui em Homem-Formiga e a Vespa. Como todo mundo sabe, a trama do filme se trata do Hank Pym e da Hope precisando da ajuda do Scott para ir no reino quântico e pegar e recuperar a Janet, a esposa do Hank, a Vespa original, que ficou presa no reino quântico há 30 anos atrás. Então é bem semelhante ao que aconteceu em Guardiões da Galáxia Volume 2. É esse segundo filme que, na verdade, ele é uma extensão do primeiro. E esse filme seria, na verdade, realmente, comparado junto com o Homem-Formiga, com o primeiro filme, ele seria realmente um filme só, se não fosse a participação do Homem-Formiga em Guerra Civil, em Capitão América Guerra Civil, que na verdade é uma participação muito referenciada aqui. Em todo momento eles citam essa participação do Scott Lang no filme do Capitão América. E, inclusive, durante todo o filme, o Lang sofre os efeitos, ele sofre as consequências desse ato dele lá na Guerra Civil, e a gente consegue entender um pouco melhor o que aconteceu ali com os envolvidos na Guerra Civil, os envolvidos que ficaram do lado do Capitão América ali na batalha do aeroporto, que é uma coisa que ainda estava um pouco nebulosa pra gente. Em Guerra Civil a gente teve um certo aceno sobre isso, chegaram a citar ali os acordos judiciais que foram feitos, quando eles se referem ao Gavião Arqueiro, por exemplo, mas a gente não tinha entendido ainda muito bem como isso funcionou, e aqui no Homem-Formiga e a Vespa é melhor explicado como foi feito esse acordo judicial. O roteiro ele é muito simples, ele conta com algumas soluções que são até extremamente fáceis, mas ele pega isso como uma força, e o roteiro sabe que ele tem essas limitações, ele sabe que ele não está muito preocupado, ele está mais preocupado em contar a sua história, ele não está muito preocupado em explicar pequenas coisas, então o roteiro facilita bastante as coisas, ele tem resoluções bem fáceis, mas o interessante é que ele brinca com isso, ele faz piada com isso, ele transforma o que deveria ser uma fraqueza
em algo que acaba sendo uma força. É parecido com o que foi feito em Jumanji. Na minha crítica de Jumanji aqui, eu cheguei a citar sobre isso, que é você aproveitar brechas do roteiro, aproveitar o humor que está inserido ali no roteiro para você usar as fraquezas do roteiro, a simplicidade do roteiro como uma força a seu favor, transformar isso em piada. É o que o Homem-Formiga e a Vespa faz. E eu acho isso muito legal. Eles fazem piadas sobre situações que são fáceis demais, de forma a parecer que aquilo ali foi proposital, de forma a forçar uma ideia de que aquilo ali foi proposital, quando na verdade não foi. E isso é uma coisa que o humor proporciona e eu acho muito legal. Os vilões da Marvel costumam ser uma reclamação constante aí dos fãs, e eu acho que aqui talvez não seja diferente. A Fantasma, da Hannah John Kamen, ela não é uma personagem ruim. Na verdade, ela tem um background muito interessante, ela tem uma motivação que é plausível, você de certa forma acaba até se identificando com a personagem, com o que ela está sentindo, mas ela acaba não tendo tanto tempo de tela, ela acaba não tendo nenhum feito, nenhuma ação memorável. E a atuação da Hannah John Kamen, apesar de ela não ser ruim, apesar de ela não estar ruim aqui, ela acaba não se destacando muito. Ela é um pouco teatral demais em certas situações, ainda que eu entenda que a personagem, pelo que a personagem sente, pelo que a personagem passou, eu entendo que ela realmente precisa ser perturbada, ela é realmente uma vilã um tanto quanto perturbada, mas eu acho que a atuação da Hannah John Kamen em alguns momentos fica um pouco teatral demais. Mas eu particularmente achei uma vilã interessante, ela só não brilhou muito também, porque a gente tem a figura do Sonny Burt, que é o personagem do Walton Goggins, e que na verdade está um pouco deslocado aqui. Eu entendo a função dele na narrativa, eu entendo a função dele no roteiro, eu entendo até mesmo a escada que ele é nesse filme, que ele serve como uma escada nesse filme para certos personagens que eu não vou falar para não dar spoiler. Eu entendo tudo isso, mas eu ainda acho que ele acabou ficando um pouco deslocado ali. Eu acho que talvez poderia haver uma forma de aproveitar um ator como o Walton Goggins, que é ótimo, de uma forma melhor. Acho que da forma como ele está aqui, ele acabou só sendo subutilizado e acabou prejudicando a chance da Fantasma, que imaginávamos que seria a grande vilã do filme. Acho que ele acabou limitando a personagem, acabou impedindo que ela brilhasse o quanto ela deveria. Como eu já disse, Homem-Formiga e a Vespa lembra muito o primeiro filme, não só na sua estrutura, não só na sua narrativa, mas na forma como ele conta uma história, no humor, enfim, tudo é muito semelhante. E eu não vejo isso como um problema, na verdade eu acho que é legal, porque o primeiro filme do Homem-Formiga, ele é um filme divertido, ele é um filme que não acrescenta muita coisa no universo cinematográfico Marvel, mas ele pega bem o espírito do universo Marvel, que é aquela coisa divertida, aquela coisa do blockbuster, aquela coisa da ação, do humor. Eu acho que eu não considero ele um filme genérico, um filme esquecível, como algumas pessoas falam. Eu gosto bastante do primeiro filme. Eu acho que o segundo carrega muito desse espírito, muito dessa identidade, e não vejo isso como um problema. Se você se divertiu com o primeiro filme, se você gostou do primeiro filme, você também vai gostar desse segundo filme aqui. Inclusive ele trabalha melhor algumas interações entre personagens, como por exemplo a interação do Scott Lang com a filha dele, com a Cassie, que é pra mim uma das coisas mais legais desse filme. Os momentos mais legais desse filme pra mim são as interações do Scott com a Cassie. A menina lá tá muito legal no filme e você compra a ideia daquele pai e daquela filha, do relacionamento dos dois. Achei que isso é um ponto muito positivo do filme. Sem dar muitos spoilers, mas esse filme possui, acho que uma das cenas pós-créditos mais legais que a gente já teve no universo cinematográfico Marvel e que traz a gente de volta para a realidade e mostra que, olha só, isso aqui é o universo cinematográfico Marvel, isso aqui faz parte de um mesmo universo e você meio que é trazido para essa realidade. Você meio que se choca de novo. E o Reino Quântico, ele traz inúmeras possibilidades, ele traz muitas conjecturas. Eu acho que as teorias para Vingadores 4 vão dobrar agora, depois desse filme, depois desse final. E agora eu tenho certeza que o Reino Quântico, ele com certeza vai ter alguma importância. Talvez apareça novamente no filme da Capitã Marvel, mas eu acho que é certo que o Reino Quântico vai ter alguma importância em Vingadores 4. Bom, galera, é isso. Essas foram as minhas impressões sobre o Homem-Formiga e a Vespa. Eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo, porque eu realmente estou com o dente doendo. Eu queria poder falar mais, mas está realmente me incomodando. Peço perdão. Mas se vocês quiserem conferir a crítica em texto, ela está lá no site, ovicio.com.br, que é esse daqui. Mas eu vou deixar também o link aqui na descrição. Nos sigam nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E me sigam também no meu Instagram, que é esse daqui, o Murilo.ol. Galera, eu vejo vocês numa próxima. Muito obrigado por tudo e valeu!